denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no Top de 10 Segundos. Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018, está no ar o Jornal Orizona FM. Muito obrigado pela sua companhia. Você confere a partir de agora os seguintes destaques. Decisão do STF relativiza prisão após condenação em segunda instância. Dólar fecha acima de R$4 após pesquisa eleitoral. Eleições no Brasil começam a ser analisadas hoje por órgão internacional. Estados do Norte sentem efeitos de terremoto na Venezuela. Lâmpadas LED duram menos tempo que o prometido pelo fabricante. ProUni abre inscrições para 106 mil bolsas remanescentes. Polícia Militar de Vianópolis prende jovens suspeitos de roubar veículo em São Miguel do Passa Quatro. Você confere ainda. Giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. As principais notícias de Goiás. Previsão do tempo para toda a nossa região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. E a decisão do STF relativiza prisão após condenação em segunda instância. Você fica agora sabendo dos detalhes com o repórter Yuri Hudson. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter a decisão tomada em junho, que suspendeu a execução da condenação do ex-ministro José Dirceu a 30 anos de Operação Lava Jato. Por maioria, a turma concedeu ordem de ofício para o ex-assessor parlamentar João Cláudio Genu também ser liberado. Na prática, as decisões tomadas pela segunda turma podem relativizar a chamada prisão após condenação em segunda instância. Os integrantes da turma entenderam que um ministro do Supremo pode sozinho e de ofício rever a prisão e conceder a liberdade. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, votou contrário a este entendimento. E reitero que entendo inviável a concessão do habeas corpus de ofício e, via de consequência, nesse entendimento restaria a liminar almejada e a pretensão que também foi esboçada. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o relator do caso, Dias Toffoli, que foi favorável à revisão da prisão. Para Mendes e Toffoli, a possibilidade de mudança na condenação em um colegiado sustenta a tese de adiar o início da pena. É a possibilidade de suspender a execução, tendo em vista a probabilidade de que a sentença será revista. E é muito... Eles consideraram uma condenação no mensalão que não existiu, porque houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Na mesma sessão, o colegiado também manteve a decisão que suspendeu a condenação e determinou a soltura do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, tem condenado na Operação Lava Jato. De Brasília, Yuri Hudson. E após os principais institutos de pesquisa divulgar os seus dados, o dólar fechou acima de R$4. A reportagem é da Janaína Oliveira. Após a primeira pesquisa eleitoral divulgada pelo Ibope depois do registro dos candidatos, o dólar disparou nesta terça-feira. A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 4,03, com valorização de 2% frente ao real. Foi o quinto aumento consecutivo e o maior valor
dos últimos 2 anos. O economista, professor do IBMEC e diretor da Valoro Empresarial, Marcos Sarmento Melo, explica que a pesquisa eleitoral contribuiu para o aumento da moeda porque mostra indecisão. Não há expectativa de quem vai estar no Planalto e muito menos como esse escolhido irá agir junto à economia. É porque ainda se observa uma indefinição a respeito de quem deverá ser o próximo presidente da República e principalmente como o mercado observa como deverá ser a condução da política econômica no futuro. É justamente essa indefinição, essa falta de uma maior clareza ou percepção do que deverá acontecer no futuro é que acaba gerando uma certa insegurança e pressionando o dólar para cima. Mas além disso, existem também pressões internacionais para o aumento do preço do dólar. Especialistas acreditam que diante do cenário externo e interno, é provável que o dólar oscile nos próximos dias entre R$ 3,95 e R$ 4,20. Eles alertam que o dólar em alta é o indicativo mais visível do crescimento da desconfiança dos investidores em relação ao Brasil, o que pode prejudicar a economia do país. Nesta terça-feira, o Banco Central informou que agiu diante da alta da moeda americana. Realizou o chamado swap cambial tradicional, operação que equivale à venda da moeda no mercado futuro, o que reduz a pressão sobre o aumento do dólar. De Brasília, Janaína Oliveira. Eleições no Brasil começam a ser analisadas hoje por órgão internacional. Esses detalhes a gente confere agora com o repórter Rafael Ferri. Agora sim, vamos a Brasília com informações das eleições. As eleições de outubro no Brasil serão acompanhadas de perto pela Organização dos Estados Americanos. A missão de observação eleitoral inicia hoje em Brasília com visita precursora de preparação para o acompanhamento do pleito. É a primeira vez que o Brasil recebe observadores do grupo para analisar o processo eleitoral. As atividades vão até o sábado, dia 25 de agosto. A quarta-feira do grupo é marcada por encontro com o presidente Michel Temer e com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, é a chefe da missão no Brasil. O convite do governo brasileiro foi realizado em setembro do ano passado para a observação das eleições deste ano. A missão de observação analisa todo o ciclo eleitoral, como financiamento de campanhas, liberdade de imprensa e contratempos na etapa pós-eleitoral. Ao fim do processo, um relatório é apresentado com conclusões e recomendações. Já foram realizadas desde 1962 250 missões em 27 países, como México e Estados Unidos. Com informações de Brasília, Rafael Ferri. Estados do norte sentem efeitos do terremoto que aconteceu ontem na Venezuela. Nós vamos saber mais detalhes a esse respeito. Pelo menos 3 estados da região norte do Brasil sentiram os efeitos do terremoto que atingiu a costa da Venezuela na tarde desta terça-feira. Segundo a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas, o tremor ocorreu por volta das 5:30 da tarde no horário local e teve magnitude de 6,3 na escala Richter. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, no Brasil, aponta magnitude de 7,2. O Serviço Geológico dos Estados Unidos também calculou o terremoto acima de 7 pontos. Em Manaus, o Corpo de Bombeiros registrou 15 chamados em decorrência do terremoto, vindos de diversos pontos da cidade, como Ponta Negra, Centro, Adrianópolis e Dom Pedro. Na capital amazonense, os efeitos foram sentidos em edifícios mais elevados. Prédios foram evacuados e o Corpo de Bombeiros realizou vistorias em alguns pontos. Em Macapá, o prédio onde funciona
funciona a Universidade Unip também teve de ser evacuado. Moradores de Laranjal do Jari, também no Amapá, relataram pelas redes sociais que árvores chegaram a cair por causa do tremor e os moradores correram para as ruas no momento do abalo. O tremor de terra ainda foi sentido em cidades de Roraima, inclusive Pacaraima, porta de entrada dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. De acordo com a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas, os terremotos são comuns no país, que está numa região em que se encontram diferentes falhas sismológicas. O Corpo de Bombeiros do Amazonas orienta que, caso outro tremor venha a acontecer, as pessoas devem manter a calma e evacuar o local onde o abalo está sendo sentido. Em abril, um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter, ocorrido no sul da Bolívia, foi sentido em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Vários prédios também foram evacuados e vistoriados. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Lâmpadas LED duram menos tempo que o prometido pelo fabricante. Vamos saber agora a reportagem com a Mariana de Freitas. Há tempos, os consumidores vêm adotando lâmpadas de LED como forma de economizar energia. Em tese, elas têm maior durabilidade em relação às fluorescentes. Em tese. A Proteste analisou 8 marcas disponíveis no mercado brasileiro e constatou que nem todas cumprem o que prometem. No quesito manutenção da luminosidade, 3 marcas ficaram longe de atingir o percentual mínimo determinado pelo Inmetro. A normativa diz que este tipo de lâmpada só pode perder 4,2% de luminosidade depois de 3.000 horas de uso. O pesquisador da Proteste, João Mendes, revela que alguns produtos ultrapassaram e muito este percentual. Você comprou, colocou lá no seu quarto para iluminar, ela vai te dar, vamos dizer, 800 lumen de luz. Com o passar do tempo, esse lumen vai caindo até terminar o tempo de vida útil dela. Acontece que essas lâmpadas, esses 3 modelos, eles estão perdendo mais do que a portaria do Inmetro determina. A que mais perdeu 18%, sendo que o máximo que ela pode perder é de 4 em 3.000 horas. Teve outro que perdeu 12,7 e outro que perdeu 7,8. O consumidor percebe esta queda de luminosidade, em especial nos cômodos mais utilizados. Numa estudo diz, por exemplo, com o passar do tempo, a lâmpada parece iluminar menos. Os testes feitos pela Proteste simulam 2 anos de uso dos produtos. Por isso, o consumidor também deve observar as garantias oferecidas pelos fabricantes. Algumas lâmpadas têm 12 meses de garantia, o que é considerado pouco pela promessa de durabilidade oferecida. Por outro lado, existem marcas que oferecem 5 anos de garantia. O resultado completo do teste pode ser conferido no site proteste.org.br. De Porto Alegre, Mariana de Freitas. Vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. E galera, dia 24 de agosto, nesta sexta-feira, você não pode perder do Casarão Dance, um forró com Bruno César e Miliquinho, das 10 da noite até a 1 da manhã. E a partir daí ela fica com o DJ Eduardo, arrasando na disco. Bilheteria feminino R$10, masculino R$10 e a mesa apenas R$70. Reserve logo o seu com Juliano no Barbaridade. O Casarão Dance é localizado ao lado dos Correios de Orizona. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Mexe o doce, mexe o doce, mexe o doce, mexe. Olá, ótima quarta-feira. O nível de escolaridade dos candidatos nas eleições deste ano aumentou entre os concorrentes a todos os cargos. Mostram dados registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018, quase metade dos que estão na disputa tem diploma de nível superior. Nas últimas eleições gerais, em 2014, havia 11.800 candidatos com nível superior completo, o equivalente a 45% do total. Este ano são 13.700, 49%. O cargo com a maior parcela de candidatos com diploma universitário é o de vice-presidente. Todos os 13 que pretendam a vaga têm o título. Já entre os presidenciáveis, 11 declaram ter ensino superior, 1 informa ter ensino fundamental completo, Lula, do PT, e 1 ensino superior incompleto, João Goulart Filho, do PPL. Em seguida, estão os candidatos a governador. 87% têm ensino superior completo. Para esse caso,
cargo, houve um maior aumento proporcional de diplomados, de 8 pontos percentuais. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, chamou ontem, terça-feira, dia 21, de selvagem a reforma trabalhista em vigor desde o ano passado. E disse que, se eleito, pretende revogá-la. Em agenda de campanha, Ciro fez uma caminhada pela manhã em uma rua do comércio popular no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele andou em parte do calçadão Dom Pedro II, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, onde cumprimentou militantes e conversou com eleitores. Entre aspas, nós vamos revogar essa reforma trabalhista e substituir por outra que consulte o diálogo que eu quero promover entre os trabalhadores, os empresários, a universidade e a legislação internacional comparada, afirmou o presidenciável a jornalistas. Para Ciro, a reforma em vigor desde novembro do ano passado foi responsável por levar quase 1 milhão de trabalhadores para a informalidade. A candidata da rede à presidência da República, Marina Silva, disse ontem, terça-feira, quando questionado sobre o tempo que terá na propaganda eleitoral de rádio e TV, ela disse que é especialista em passar em frestas. Segundo o levantamento, com base em estudo de analistas do Banco BTG Pactual, a coligação de Marina, formada pelos partidos Rede e TV, terá 16 segundos por dia no rádio e na TV, somando os programas da tarde e da noite. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começará no dia 31 de agosto. Entre aspas, eu vou ter só 8 segundos, mas eu sou especialista em passar em frestas. Um pequeno buraquinho me alfabetizando aos 16 anos. E graças a Deus, estou aqui como professora, candidata a presidente pela 3ª vez. O dólar subiu ontem, terça-feira, dia 21, e operou próximo do patamar de R$4 no 5º pregão seguido de alta, após o resultado de pesquisa Ibope para a presidência da República. A moeda norte-americana subiu 1,17% em relação ao real. No ano, o dólar tem alta de mais de 20%. O dólar turismo, sem cobrança de imposto, era vendido a R$4,18 ontem, terça-feira. Entre aspas, o novo patamar do dólar nesse novo cenário é entre R$4,20 e R$4,50, afirmou a Reuters o economista da corretora Nova Futura, Pedro Paulo Silveira. 12h19 em Orizona. Você está acompanhando pela rádio Orizona FM, o jornal Orizona FM. Agora vamos saber as principais notícias pelo mundo. Conexão com a Rádio França Internacional e as notícias de hoje. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 22 de agosto de 2018. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. O presidente americano Donald Trump está no olho do furacão depois de 2 de seus ex-assessores terem sido condenados culpados ontem em 2 processos vinculados às investigações sobre fraudes nas eleições de 2016. Michael Cohen, advogado de Trump durante uma década, se declarou culpado de 8 crimes em que era acusado. Sua sentença será pronunciada em dezembro, mas ele pode receber até 5 anos de prisão por sonegação fiscal, 30 anos por fraude bancária e 5 anos por violação da lei de financiamento de campanha. Já o ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, declarado culpado em 8 das 18 acusações, incluindo fraude fiscal e bancária e também omissão de declaração de contas no exterior. Na costa oeste dos Estados Unidos, o furacão Lane foi elevado à categoria 5, intensidade máxima, e se dirige para o Havaí. Chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra são esperados no arquipélago americano a partir desta noite. Na Venezuela, um forte terremoto de magnitude entre 6,3 e 7,3 foi registrado ontem no estado do Sucre, a 400 quilômetros ao leste de Caracas, onde também foi sentido. Apesar de ter gerado pânico na população, o tremor não deixou vítimas. Enquanto isso, continua a crise dos imigrantes venezuelanos. Ontem, o governo brasileiro anunciou que
que após as violências em Pacaraima, mais de 1.000 venezuelanos que permaneceram em Roraima serão enviados a outras cidades do país até o começo de setembro. Depois do Equador, o Peru vai começar a exigir, a partir de sábado, passaporte dos imigrantes venezuelanos que chegam ao país, alegando que muitos apresentam documentos falsos. A representante adjunta do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados na Colômbia, Yukiko Iriyama, faz um apelo para que os países sul-americanos sejam solidários e não exijam passaportes, documentos que poucos venezuelanos possuem. Na Itália, 177 migrantes continuam bloqueados a bordo de um navio na costa da ilha da Sicília há uma semana. O governo italiano se recusa a receber os migrantes e convoca a França e a Alemanha a atracar a embarcação. Já o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ameaça enviar o navio à Líbia se nenhuma solução for encontrada com a União Europeia. Para mais notícias, acessem nosso site rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. O Quitandas do Léo está sob nova administração, porém continua com a mesma qualidade em seus produtos. Deliciosos bolos de vários sabores, pão de queijo, biscoito de queijo, sanduíches naturais, pão caseiro, pães pizza, entre várias outras gostosuras. Venha tomar o seu café da manhã e da tarde aqui no Quitandas. Aqui tem um ambiente agradável para você. E à noite, trabalhamos com a entrega de pizza. São deliciosas pizzas produzidas pelo famoso pizzaiolo Cristiano Roliço. Trabalhamos com entregas de terça a domingo a partir das 19 horas. O telefone é o 3474-2460. Atendemos também pelo WhatsApp 99613-7678. Quitandas. Agora você fica sabendo da previsão do tempo para toda a nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, o tempo pode estar nublado com pancadas de chuva no sudoeste, sul e centro-oeste do Mato Grosso do Sul, sul e norte do Mato Grosso. Nublado a parcialmente nublado no sul de Goiás. Demais áreas, claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura na região centro-oeste do país variar de 27 a 38 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 15% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Juliana Gonçalves, o tempo e a temperatura. Alô, alô, Orizona e região! Continua a grande promoção. A cada 6 lavadas geral no seu veículo, a 7ª sai de graça. Venham conferir. Promoção assim, só o Lava Jato Cinelândia traz para você. É só ligar 649-9994-6085 ou 98165-3771. Para melhor comodidade, buscamos e entregamos seu veículo em sua residência. Obrigado pela preferência. Lava Jato Cinelândia, lavando bem para servir sempre. Vamos até a capital do estado, Goiânia, saber as principais informações desta manhã com o repórter Libório Santos. Menos de 60% das crianças goianas foram vacinadas contra o sarampo e a poliomielite. O resultado é divulgado há 8 dias do fim da campanha de imunização. A Secretaria Estadual de Saúde revela dificuldades e aponta tentativas para reverter a situação. Prazo final é dia 31, hein? E lembrete aos pais, o sarampo mata e a polio deixa as crianças com deficiência física. 2 homens foram presos sob acusação de serem proprietários de uma empresa que estaria locando exclusivamente materiais utilizados em roubos a banco com explosão de caixas eletrônicos. A empresa não era legalizada. Os presos alegaram que atuam no ramo da construção civil.
A delegada da Polícia Civil, Carla Ferreira, afirma que foram encontradas várias irregularidades. O que chama atenção é que é um local que não era registrado, ele era mantido por uma pessoa que já responde por apropriação indébita. No local foram encontrados 7 motos com restrição de roubo e furto e que eram alegados que eram produtos recebidos como pagamento. Se é um lugar honesto, não vai receber um material que é ilícito. Então, só o fato de não ter contrato entre as pessoas que já fizeram algum tipo de prestação de serviço ou contratado essa prestação de serviço, não tem entrada e nem saída, porque não é registrado, então não tem nota fiscal, não tem caderno lá, nada de anotação que prove quanto tempo esse material é locado, qual o valor, que valor. Outra ocorrência policial. 3 homens foram presos por associação criminosa especializada em roubos a bancos em Anápolis. Foram apreendidos 3 fuzis, uma carabina e mais de 700 munições de grosso calibre. No giro da bola, os times goianos não foram bem na rodada de ontem da Série B. O Goiás venceu São Bento por 2-1. O Atlético perdeu para o Guarani por 2-0 e o Vila Nova apenas empatou com o Sampaio Correia em 0-0. O Goiás é o terceiro colocado, o Atlético sexto e o Vila Nova nono. A Saneago apresentou ontem o plano de racionamento da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. O plano foi uma determinação à empresa pelo Comitê Meia Ponte, que foi criado devido à constante baixa da vazão do rio. Dentre os tópicos apresentados está uma possível realização de abastecimento. Na economia hoje, atenções voltadas para o comportamento do dólar no mercado de câmbio. Ontem ele passou dos R$4. Essa elevação tem fortes influências sobre vários setores, como exportações e importações e no valor da dívida pública. Os eleitores que estarão fora de seu domicílio eleitoral no período das eleições deste ano têm até amanhã para pedir autorização à Justiça Eleitoral se pretendem votar em outras cidades. O voto em trânsito está previsto em leis como o Código Eleitoral, mas segue algumas restrições. Essa habilitação apenas pode ser usada em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Outro limite tem relação com o alcance territorial. Se a pessoa estiver fora do estado onde tem domicílio eleitoral, o voto em trânsito vale apenas para a escolha do candidato a presidente da República. Os policiais militares não estão nada satisfeitos com as mudanças feitas no sistema de promoção de carreira. Várias modificações foram feitas nas últimas décadas. O vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, o deputado Major Araújo, fala sobre os prejuízos provocados tanto à população quanto ao policial. É um prejuízo muito grande, um prejuízo para os próprios policiais na sua carreira, né? Visto que no início lá de 98, uma das primeiras iniciativas que ele tomou foi reduzir as datas de promoções dos policiais militares. Não eram 3 datas de promoções por ano, passou para 2, depois reduziu para 1 data anual. Posteriormente ele fez, paralelamente a isso, aliás, ele também acabou com as promoções por antiguidade e a promoção por merecimento invariavelmente a indicação política. Então, quem quiser ser promovido tinha que ter indicação política. Nós recuperamos essas promoções na greve de 2005, através de um acordo, né, no último dos 2 primeiros governos Marconi, nós recuperamos essas perdas. Só que agora, nesses 2 últimos mandatos, mais uma vez ele reduz novamente as datas de promoções. Nós passamos a ter 1 data de promoção por ano, né? Além disso, muda a data de promoção, tirando de um certo mês que era prevista e para outro. Isso bagunça toda a carreira dos militares. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Vamos agora à cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação da arroba do boi gordo começou a quarta-feira com queda de 1,28% no preço e o produto é negociado a R$ 42,55 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 133. No norte de Mato Grosso, o valor é de R$ 126. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 144 à vista. O preço do quilo do frango congelado registrou queda de 0,53% e o produto é vendido a R$ 3,75 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado também caiu.
A baixa foi de 0,26% e a mercadoria comercializada a R$ 3,88. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial registrou aumento de 2,78% e o produto é negociado a R$ 5,55. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo sofreu alta de 0,85% e a mercadoria é vendida a R$ 3,56. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,17. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Tiago Marcolini. ProUni abre inscrições para 106 mil bolsas remanescentes. As inscrições para concorrer a um novo conjunto de bolsas de estudo do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem ser realizadas no site do Ministério da Educação. As bolsas oferecidas são remanescentes do processo regular do segundo semestre de 2018 e as inscrições devem ser feitas no site do programa, que é o www.prouniremanescentes.mec.gov.br. Pode concorrer também quem já está matriculado em uma universidade privada. O Ministério da Educação tem prazos diferentes para quem já está matriculado e para quem ainda vai tentar uma vaga. Segundo dados do MEC, nesta edição são ofertados 18.070 bolsas integrais e 88.182 parciais de 50%. Um total de 106.252 bolsas. No mesmo período do ano passado, foram ofertadas 77 mil vagas. Novatos têm até sexta-feira, dia 24 de agosto, para se inscrever no programa. Quem já é matriculado em universidades privadas tem até o dia 28 de setembro para se inscrever. As bolsas integrais são destinadas para candidatos com renda per capita de 1,5 salário no mínimo. Já as parciais são direcionadas a candidatos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Além de ter participado do Enem, o candidato precisa atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada com bolsista integral. Ter alguma deficiência. Ser professor da rede pública. Ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa. Polícia Militar de Vianópolis prende jovens suspeitos de roubar veículo em São Miguel do Passa 4. Uma equipe da 3ª Companhia da Polícia Militar de Vianópolis prendeu um jovem de 19 anos e apreendeu um garoto de 16 anos, acusados de terem assaltado um homem e roubado um veículo Saveiro e um celular em São Miguel do Passa 4 na última segunda-feira. Após a abordagem e constatado ter os dois jovens passagens pela polícia, os policiais militares realizaram alguns levantamentos e descobriram também que um celular Samsung que estava em poder dos meliantes era produto de roubo. E além disso, através da ocorrência registrada em São Miguel do Passa 4, descobriram ser o celular do proprietário do veículo Saveiro que foi roubado. Desta maneira, foi preso Herbert da Silva Esteira, de 19 anos de idade, e apreendido o menor de 16 anos. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Vianópolis para os procedimentos de praxe. Posteriormente, o jovem foi levado para a unidade prisional de Vianópolis e o menor entregue aos pais após o fato ser comunicado ao Conselho Tutelar. E um ouvinte do JO está precisando de alugar uma casa ou uma kitnet que tenha garagem. Ele quer um imóvel de cerca de R$400. Se você tem ou sabe de uma casa para alugar, entre em contato com a Rádio Orizona FM ou ligue no celular da pessoa interessada, que é o 649-9234-0871. Repetindo, 99234-0871.
E nós vamos aqui mandar um abraço especial e caloroso para os nossos ouvintes. A Yara Ingrid está no Rio Grande do Sul, está acompanhando o programa, o jornal, né, Orizona FM. Nós agradecemos pela companhia, muito obrigado por estar nos ouvindo. Também o Lucas Alves e toda a equipe lá da Droga Med, ali no centro da cidade, também ouvindo o JO de hoje. E nós ficamos por aqui. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Tenham uma excelente tarde. Nós voltaremos amanhã com o melhor jornal da região. Ótima tarde a todos, até amanhã.